Eu sei o momento torsor? Veja bem, o que é dimensionar? Dimensionar é dizer qual que é a dimensão do meu elemento para que ele resista aos esforços que ele tem que resistir. Ou seja, nesse caso aqui, dimensionar é dizer qual que é o diâmetro da minha barra. Então, vamos raciocinar. Eu sei o momento torsor? Não ouvi resposta. Sim. Eu sei π. Eu sei 16. Eu sei a tensão de cisalhamento? Então, esse cara aqui, ó, não é uma tensão de cisalhamento qualquer. Quem que é esse cara aí? Eu vou até abrir um espaço para ele, porque ele vai mudar de nome. Esse cara aqui, só, vai ser a tensão de cisalhamento admissível. Como é que eu vou tirar a tensão de cisalhamento admissível? Primeiro, vamos lembrar, eu acho que no primeiro semestre, o professor Búfalo deve ter falado para vocês, olha, se eu não tenho uma informação a respeito da tensão de cisalhamento de um material, eu posso estimar ela como sendo 0,65 vezes o limite de resistência. Ele falou isso para vocês? Falou. Falou, com certeza falou, porque eu conheço o Búfalo, sei a aula de elementos que ele dá. Agora, ele fala isso quando ele está falando de parafuso. Agora, existem outras literaturas, e cada uma das duas abordagens tem a sua teoria por trás, que diz que a tensão de cisalhamento é 0,75 vezes o limite de resistência. A gente vai usar, das duas informações, aquela que for mais segura. Se eu não sei se é 0,65 ou 0,75, eu vou usar 0,65, porque ela é mais segura. Eu vou fazer um elemento mais robusto, talvez eu esteja usando um pouco de excesso de material, mas preferível ir por esse caminho. Agora, o que falta para eu sair desse valor aqui? Então, como que eu sei qual que é o valor do limite de resistência? Como que eu descubro esse valor aqui? Limite de resistência é uma característica de quem? É uma característica da peça, é uma característica dos esforços, é uma característica do cálculo teórico, é uma característica do material. De onde que surge o limite de resistência? É do material, não é? Perfeito. Cada material tem seu limite de resistência, sua tensão de escoamento, seu módulo de Young. Esses três caras saem lá, eu sempre gosto de voltar lá, no gráfico tensão-deformação. Que ela não vai trabalhar hoje. Então, vou pensar assim, eu tenho o gráfico tensão, deformação, vou submeter no material uma deformação, tenho uma tensão,
Eu vou pegar um material que não tem o limite de escoamento muito claro. Então, se ele não tem o limite de escoamento muito claro, eu pego aqui 0,2% de deformação, se for material dúctil, e subo uma paralela. Nesse ponto aqui, eu tenho a tensão de escoamento. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui e fazer quebrar. Então, qual que foi a sequência aqui? Eu determinei primeiro esse ponto, que é dado por uma... Não chega a ser uma norma, mas é por uma prática habitual da engenharia para materiais dúcteis, 0,2%. Aí eu subo para cá, é o passo 2. Essa curva aqui é paralela a essa curva aqui, essa reta é paralela a essa reta. Aí aqui é uma reta, aqui começa a fazer uma curva. Aí eu encontro esse ponto, o encontro desse ponto é o passo 3. Aí eu venho para cá, encontro a tensão do escoamento, que é o passo 4. E esse cara aqui, o máximo da curva, ficou meio empacotado aqui, meio em cima um do outro, mas esse é o limite de resistência. E cada material tem o seu. A gente tem alguns típicos que estão lá na página 91 do nosso material, mas eu gosto muito de trabalhar quando a gente está falando nessa parte aqui, se bem que aqui não, em eixo a gente vai falar normalmente os eixos submetidos à torção, pessoal, material, então, material, vamos dizer... Eu vou escrever aqui entre aspas, porque não é verdade essa palavra. Vou chamar de padrão. Ele não é um padrão, mas ele é o mais usual. É assim, que nem a gente tomar suco de laranja, né? O suco, normalmente, que você fala, vou tomar um suco, o suco é de laranja. Nos Estados Unidos, você vai tomar um suco, pode ser laranja ou maçã, mas normalmente também é laranja. Então, o suco padrão é do suco de laranja. O material padrão é o SAE ou a BNT. (1045). Eu já falei várias vezes para vocês, o SAE 1045 não tem uma tensão de escoamento, um limite de resistência especificado. Mas, se a gente entrar na tabela, deve estar aqui, da Gerdau, ou da ArcelorMittal, ou da Villares, eles vão dizer para a gente, então vamos entrar aqui, aços de construção mecânica, a tabela da Gerdau que eu tenho aqui. Se a gente procurar aqui, aqui ele está falando da dureza do material normalizado, né, laminado normalizado, mas e recosido e esferoidizado, mas não é isso que nós queremos não é temperabilidade. Nós queremos aqui, ó. O RT aqui é o limite de resistência. E o LE é o limite de escoamento. Desculpa. Isso mesmo, limite de resistência. Eu não sei que nome que eles dão para RT para ficar com RT. Mas o LE é limite de escoamento. Alongamento, estricção e dureza. Então,
Para um eixo de bitola 40 milímetros, meu limite de resistência vai de 650 a 800, ou seja, como a Gerdau colocou no material dele que ele distribui para os clientes, então aqui a Gerdau está garantindo essa informação. Você pode considerar isso agora como uma especificação. Agora, qual dos dois valores eu vou escolher, 650 ou 800? Emanuel? 650, né, gente? Porque eu vou naquilo... Porque se a Gerdau me fala que ela pode entregar com 650, com 700 ou com 800, e eu fizer a conta com 800 e ela me entregar com 650, pode ser que meu elemento falhe, meu eixo falhe. Então, eu vou considerar 650. Então, a gente vai vir aqui no nosso exercício e a gente vai falar que o folheto aços de construção mecânica da Gerdau na página 15, o limite de resistência é igual, eu vou até escrever assim, ó, é maior ou igual 650 megapascal. Só como uma informação adicional, eu vou escrever que ele é menor ou igual a 800 megapascal, que não me interessa grandemente nessa situação. Ou seja, a minha tensão de cisalhamento vai ser igual 650 vezes 0,65, que dá 422,5 MPa. Então, agora eu vou pegar esse 422,5 e colocar aqui nessa fórmula, certo? Certo? Estou perguntando para sacanear. Tá certo ou tá errado? Vinícius, tá certo ou tá errado? Dá um chute aí. Tá certo. Tá errado. Por Eu quê? ia falar. Por que que tá errado? O que que tá faltando, Laura? Pi? O quê? Ah, não, tá na tensão admissível, né? Isso, então o que que falta para eu sair de uma tensão do material e chegar na tensão admissível? Coeficiente Segurança. de segurança. Como é que eu sei o coeficiente de segurança? Eu tenho que saber quais são as condições de aplicação. Como eu não dei as condições de aplicação aqui, eu vou falar que o nosso coeficiente de segurança
vai ser igual a 5. Então, eu vou ter que minha tensão de cisalhamento admissível, porque lembra bem, a tensão de cisalhamento é uma tensão onde já apresentou falha, ela está relacionada com o limite de resistência, não com a tensão de escoamento. Quando eu chegar próximo da tensão de cisalhamento, eu já comecei a cortar o material. Vocês chegaram a ver um ensaio de cisalhamento sendo feito, né? Antes de eu chegar na tensão que vai romper o material, eu já estou naquela faixa ali que está amassando o material. Então, por isso que quando a gente vai falar de tensão de cisalhamento, a gente normalmente usa um coeficiente de segurança mais alto um pouco. Então, a tensão de cisalhamento admissível que eu vou trabalhar vai ser igual a tensão de cisalhamento dividido por 5, vai ser igual a 422,5 dividido por 5, 80, 84, 84,5. Bateu aí? Sim. Agora, não falta nada para eu calcular aqui. Agora é só uma questão de fazer uma continha chata. Eu sei o momento torsor, eu sei a tensão admissível, 16 e π são números, eu sei tirar raiz cúbica, né? A calculadora sabe, eu não sei, mas a calculadora sabe. E o detalhe aqui é o seguinte, eu tenho que ter esse cara aqui em megapascal, e esse cara aqui tem que estar em Newton vezes milímetro, que é exatamente o que a gente fez as contas aí. Então, vai dar certinho, quando eu fizer essas contas, eu vou tirar o diâmetro em milímetro. Não é difícil, vocês perceberam? Não tem nada de difícil aqui. Agora, eu só quero mostrar para vocês alguns casos específicos. O que vocês estão vendo em elementos de máquinas, pessoal? Transmissão por engrenagem. Perfeito. Vocês já viram por polinho correr ou não? Sim. Ótimo. Vamos dizer a seguinte situação. Antes de mais nada, vocês viram motores elétricos em elementos de máquinas, ou vocês não tiveram eletricidade ainda, né? Vocês viram motores elétricos em elementos de máquinas? Sim, a gente viu um pouco, sim. Vocês lembram, sim, em motores elétricos? Deixa eu ir para o rascunho, peraí. Vocês lembram de uma curva assim em motores elétricos? Aqui eu tenho o momento torsor, que os pica-fio costumam chamar de conjugado. E aqui eu tenho a rotação. Aqui eu tenho a rotação síncrona. Aqui eu tenho a rotação nominal. E aí a gente tem uma curva, tem curvas diferentes para motores diferentes, mas uma das curvas é mais ou menos assim. Exagerei um pouco aqui, mas a grosso é mais fácil de entender. Então, essa aqui, ó, é a rotação nominal, que é a rotação que está no catálogo do motor, e esse daqui é o momento torsor nominal, que é o que está na plaqueta do motor. Então, esse dado aqui e esse dado aqui estão na plaqueta do motor. Vocês viram essa curva? Não me recordo, professor. Tem um nome isso daí, esse tipo gráfico?
Não me lembro também. Talvez Conjugado versus conjugado versus rotação. Deixa eu abrir de novo aqui a parte de elementos de máquinas. No livro de vocês tem um pouquinho disso. Aqui na área de motor elétrico, tá vendo? Começa na página 11 ou 163. E aí isso vai aparecer aqui, ó. Aparece aqui, que é um tipo, esse é o conjugado no motor padrão, no motor normal. E aí, que é o N, né? Esse daqui é um conjugado do N, e aqui ele mostra o N, o H e o D, então aí tem muita conversa que eu não vou entrar em detalhes com vocês. Mas o que eu quero que vocês vejam dessa curva aqui, essa que está muito mais bonita do que a minha lá, então vamos olhar aqui, é o seguinte, ó. Quando eu calculei o torque aqui, eu usei o dado de etiqueta do motor. Só que quando a gente vem aqui, esse aqui é o dado de etiqueta, tá vendo? Ó, o CN aqui, o conjugado nominal. Conjugado é sinônimo de torque, tá? Só que o pessoal da elétrica tem dificuldade de falar torque, momento torsor, eles falam conjugado, não sei por quê. Então, o conjugado nominal está aqui embaixo, esse aqui que aparece na etiqueta do motor, mas o máximo está aqui em cima. Desse modo, quando eu vou dimensionar o eixo do motor, não é o dado da etiqueta do motor que eu vou pegar para dimensionar o eixo. Vai ser o dado de conjugado máximo. Onde é que eu acho o dado de conjugado máximo? Você vai lá na área da VEG, encontra a parte de produtos, motores elétricos. Aí, motor industrial, classicamente, é um motor trifásico de baixa tensão. O modelo mais padrãozão da VEG, você entra aqui em uso geral. Deixa eu só voltar, peraí. Tá vendo aqui, ó, ele tem alta rotação e alto torque. Esse motor alto torque aqui é esse cara aqui, é o alto torque, eu acho que é o categoria H. Tá vendo? Ele não é o categoria N. O alto torque eu acho que é o H. Não é o D, desculpa. Porque o D sai daqui de cima, tá vendo? O alto torque sai um pouco de baixo. Mas a gente não vai usar o alto torque, a gente vai pegar o uso geral. E dentro do uso geral, a gente vai pegar o motor W22. Esse é o motor mais padrãozão da VEG. E aí ele dentro do W22 ele tem duas categorias, IR3 e IR4. O IR3 e IR4 estão relacionados com a eficiência do motor. Até outubro do ano retrasado existia o IR2. O IR2 morreu por lei. A legislação permitiu a produção de motor IR2 até outubro do ano passado. Aí teve um monte de gente que estocou, tal, porque o que estava feito já estava feito, mas eu acho que hoje você não acha mais IR2 para comprar no mercado, que é mais barato. Por quê? Quanto maior a eficiência do motor, mais cobre tem dentro do motor. Melhora a qualidade do aço que é usado para fazer a laminação do motor. Então, quem quiser ver alguma coisa sobre o motor, eu tenho uma aula de motor gravada. Deve estar no meu YouTube. Se não tiver, depois eu jogo lá. Lá eu explico essa história de laminação, eficiência e tal. Vamos direto para o que interessa para a gente, que é isso daqui, ó. A gente viu a potência, né? Eu vou clicar aqui em filtrar resultados e vou pegar uma potência de 20 CV. Dentro da potência de 20 CV,
Opa, não pegou. Ué, ah, não, tá certo. É que ele já selecionou o 20 CV, desculpa. Ele está selecionado aqui embaixo. Dentro da potência de 20 CV... Oh, mas... Deixa eu limpar tudo aqui. Ah, eu esqueci de clicar aqui, ó, aplicar seleção. Eu tenho várias configurações, aí as configurações que tem aqui, se ele é um motor que tem pé, um motor que tem flange, um motor que tem pé e flange, se a caixa elétrica está à esquerda, à direita ou no centro, mas o motor, a parte elétrica dele, todos são iguais. Então, eu posso clicar em qualquer um aqui, porque eu quero ver justamente o torque máximo. Em algum lugar aqui vai estar escrito qual que é o torque máximo. Detalhes do produto, carcaça, potência, momento de inércia, frequência, rotação, elevação de temperatura, partida direta. Conjugado máximo, está aqui, ó. Lembra que eu falei que os elétricos falam conjugado? Conjugado máximo. Conjugado máximo é 320% do nominal. Então, se o nominal é 20 CV, o máximo é 3,2 vezes 20, 60,2, 64 CV. Ou seja, quando eu vou fazer essa conta aqui, ó, toda que eu estou fazendo, aqui eu deveria ter usado conjugado máximo. Então, dessa conta aqui, que eu calculei o momento torsor escambau, eu deveria ter usado conjugado máximo. Então, ele dá um nominal aqui, ó. Vamos pegar o nosso nominal, é o que a gente calculou aqui. Porque lá ele dá em outra unidade. R$ 78.862, então o conjugado máximo seria... Vou até escrever assim, ó. 78.862 vezes 3,2. De onde que eu peguei isso? Esse cara aqui veio do catálogo VEG. Então, vai dar 252.358. Como ele usa KGF vezes metro, o valor dele lá vai ser esse número aqui, dividido por um pouco menos do que 10.000, né? Milímetro para metro divide por 1.000, Newton para KGF divide por 10, então vai dividir por 10.000, mas na verdade Newton para metro divide por 9,8. Então o valor dele de conjugado máximo deve dar mais ou menos 26, aproximadamente 26 KGF vezes metro. Vamos ver lá? Ele não dá o valor aqui. Ah, peraí, eu falei que só tinha um motor? Não, esse daqui é um motor de 3.600 RPM, quer ver? Olha lá, esse é o 3.600 RPM. Tinha mais uma coisa para eu selecionar aqui. Deixa eu selecionar o motor de 4
de 4 polos. A gente fez com motor de 4 polos, esse motor aqui é um motor de 2 polos. Então, eu tenho que pegar aqui... aqui ele não está dizendo quando é motor 2 polos, 4 polos. Então, vou ter que voltar uma mais para trás. Adicionar filtros. Onde é que eu adiciono o filtro? Deixa eu remover todos os filtros e adicionar filtro agora. Filtrar resultados. Então, eu quero 20 CV e eu quero 4 polos. Oh, caramba. Eu não estou achando onde clicar para adicionar filtros aqui. Está enroscando aqui, porque normalmente você consegue selecionar os... Ah, tá aqui, ó, potência. Agora sim. 20 CV. Então agora vão ficar os motores que a gente... que eu quero. Não que a gente, que eu quero. Não, esse ainda é o 3600, esse daqui ainda é o motor de... Esse ainda é o motor de 2 polos, não interessa. Vamos parar com isso daqui. Oi. Tipo, lá na página tem, o nome desse motor tem 2P, aí se você procurar por 4P, eu acho que é 4 polos que significa. Desculpa, não entendi? Aqui, tipo, lá na página tinha a potência, aí tinha 2P. Eu acho que esse 2P é 2 polos, aí tem outro que é 4P, que é 4 polos, se eu não me engano. Você tem razão, tá aqui, ó, 2 polos. Vamos ver se o 4 polos está aqui também. Aqui, ó, 4 polos aqui. Beleza, obrigado. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Então tá aqui, vocês vão ver que esse motor vai rodar próximo de 1800 RPM. Deu uma travada aqui. Agora foi. Tá aqui, ó, tá vendo? Rotação síncrona 1800 RPM. E aí, conjugado nominal 8,23, que vai ser mais ou menos... Esse é o 20 CV mesmo? 20 CV. Então, o nosso deve ter dado 80, perto de 80 mil, é isso mesmo, 78 mil, né? Porque se você multiplicar isso daqui por 9.180, deve dar o nosso, quer ver? 8,23 entre 9.180 vezes 75.551. O nosso deu 78 mil e pouco. Aí eu não sei exatamente, vamos ver qual é o RPM dele aqui. Eu usei 1780, ele usou 1775. Então ainda teria que 1.780 vezes... Ixi, me perdi aqui, mas dá próximo. Se você fizer certinho, dá igualzinho. Mas não é nosso objetivo aqui. O meu único objetivo era alertar vocês quanto a isso daqui. Conjugado máximo. Isso é importante vocês saberem que existe. Senão, você vai pegar um motor de 20 CV e converter e, por exemplo, vai fazer as contas e vai descobrir que ele é 14,7 kW. Vamos arredondar aí, 15 kW. Aí alguém fala para você, ó, dimensiona para mim um disjuntor para esse motor. Você fala, um disjuntor de 15 kW, um disjuntor de 20 kW dá conta tranquilo.
Só que o disjuntor de 15 kW não dá conta da partida, ó. O conjugado ao máximo ocorre durante a partida. Então, se você vai pegar um motor que, a grosso modo, tem 15 kW, o disjuntor dele tem que ser mais de 60. Porque se o motor estiver partindo sob carga, e mesmo que não esteja partindo sob carga, ele tem um pico de aceleração. Então, se você coloca um disjuntor de 15, toda vez que você ligar o motor, o disjuntor vai cair. Entendeu? E a mesma coisa na hora de dimensionar o eixo. Se eu dimensionar o eixo para 15, quando eu chegar no final aqui, e for um motor elétrico, ele não vai aguentar. Então, esses valores que a gente trabalhou aqui não são os valores mais adequados para trabalhar. Agora, deixa eu só falar de uma coisa rapidamente aqui, que é o seguinte: imagina que eu tenho uma caixa de redução por engrenagens dessa maneira aqui. Tenho aqui o motor. Aqui eu tenho uma luva, né? Fiz a mesma cor aqui, mas aqui eu tenho uma luva, então a pontinha do lado de cá é o motor, a pontinha do lado de cá é um eixo, já que é o eixo que entra na caixa. Deixa eu tentar fazer ele mais reto um pouco. Eu não sei se o professor André é muito mais caprichoso do que eu, mas eu faço normalmente o esquema desse jeito assim, ó. Essa engrenagem. Esse aqui é o rolamento. Como que é o nome da primeira engrenagem aqui, que é menor? Se eu tiver uma caixa de redução, realmente, a segunda engrenagem vai ser maior. A engrenagem pequena chama o quê? Coroa ou pinhão? Eu acho que é o pinhão. Isso. A engrenagem menor é o pinhão. E a grande é a coroa. E aí, no segundo eixo, eu tenho a coroa do primeiro par e o pinhão do segundo par. Vai ficar meio parecendo que está trombando aqui, mas imagina que em 3D isso não tromba, tá? Não trombou. Então, aqui eu tenho rolamento, 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 rolamento. O que acontece quando o meu motor gira e aqui no final, no meu eixo de saída, eu tenho uma máquina. Então, aqui girou no sentido horário, anti-horário, horário. Então, eu tenho uma máquina aqui resistindo, pondo um torque nesse sentido, no sentido anti-horário. O que acontece? Eu tenho o torque do motor sendo transmitido para essa engrenagem. Então, esse trecho aqui do eixo está submetido ao momento torsor. Então, esse daqui está carregado. Esse daqui, em tese, está com praticamente zero momento torsor. Por quê? O momento torsor do motor foi transmitido pela engrenagem. Esse trecho aqui está carregado. Esse trecho é zero e esse trecho é zero. E aí, esse trecho aqui é zero e esse aqui é carregado. Deu para entender
esse esquema aqui, pessoal? Vamos lá que estamos terminando. Deu para entender por que esse eixo aqui não tem nada de momento torsor? Ou não? Como ninguém se manifestou, vou pegar uma vítima aqui ao acaso. Laura, você tem irmã ou irmão? Tenho. Irmã. Ok. Então, pega um dia você, sua mãe e sua irmã e faz o seguinte. Você pega um cabo de vassoura, de um lado você torce e a sua irmã segura do outro lado. E deixa uma ponta e fala para sua mãe, quanto de força você tem que fazer aí, mãe? Você entendeu a brincadeira? Entendi. É um cabo de guerra rotativo. Você concorda que se você e sua irmã estiverem empatando, a sua mãe não vai fazer força nenhuma lá na ponta para parar? Sim, eu já tinha escutado sobre esse Então, experimento. é o que acontece aqui. A gente tem um cabo de vassoura, aqui está a Laura torcendo, aqui está a irmã dela. Então, entrou em equilíbrio. Então, não tem que fazer nenhuma força, nenhum torque do lado de cá para manter esse equilíbrio. A mesma coisa acontece aqui nas duas engrenagens. O que está para lá, para fora das duas engrenagens, não tem nenhum torque. Mesma coisa acontece aqui. O que está à esquerda dessa engrenagem, ou seja, eu tenho engrenagem e a carga resistente, a minha máquina, que vai ser um compressor, uma bomba, uma peneira vibratória, qualquer coisa. O que está fora disso não tem torque. Não tem torque. Aí, quando a gente for ver flexo-torção, a gente vai ver que esses trechos têm, sim, flexão, mas não tem torção. Por isso que quando eu vou fazer um eixo, vamos pegar esse eixo aqui, por exemplo. Ó. Esse eixo que suporta essas duas engrenagens pode ser um eixo assim, ó. Eu faço um raio de concordância aqui, né? Dou aquilo que eu chamo de adoçar, porque eu sou um cara de mais idade. E aí eu posso pôr uma engrenagem aqui, por exemplo, a coroa do primeiro par aqui, e o pinhão do segundo par aqui. E aqui pode ser mais fino. Então, esse trecho aqui, então vou numerar. Eu tenho o trecho 1, e aqui eu tenho os rolamentos, né? Então, tem algumas coisas aqui que a gente tem que fazer. Deixa eu numerar aqui. Trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Então, no trecho 1, só momento fletor. No trecho 2, momento fletor mais momento torsor. No trecho 3, só momento fletor. Então, quem que vai me determinar, basicamente, esse diâmetro do lado 1 e do lado 3? São os momentos fletores. Pode ser que eu tenha que engrossar meu eixo para que ele seja adequado para o rolamento que eu preciso pôr. Porque o rolamento, quanto maior a carga, maior o diâmetro do rolamento. Quanto maior o diâmetro externo do rolamento, maior o diâmetro interno. Então, pode ser que para eu pôr esse rolamento, eu precise de um diâmetro maior do que o diâmetro que eu preciso para suportar o momento fletor. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu não precisar desbastar esse material aqui, eu vou ter menos usinagem. Né? Se eu vou fazer
meu eixo dessa maneira, eu vou ter que usinar ele até ele ficar daquele diâmetro, a não ser que meu eixo seja forjado numa primeira etapa. Então, se eu tenho meu eixo partindo de um forjado e eu diminuo o diâmetro da ponta já no forjado, eu não tenho tanta usinagem a mais para fazer. Aí compensou. Aí vale a pena eu fazer a ponta fina. Se eu não tenho forjado, se eu vou partir de um eixo de uma barra laminada, aí eu tenho que fazer isso daí. Bom, essa era a abordagem geral que eu queria dar hoje. A gente vai fazer exercício, a gente vai continuar com isso. Eu vou interligar com a parte de elementos de máquinas, começar a interligar, porque a gente vai partir, né, para a parte de elementos de máquina já já, por dimensionamento do eixo do redutor. Eu vou só ver se como é que está a programação do professor André e do professor Antônio Carlos para isso. E daí a gente vai dimensionar o eixo. Então era esse o assunto de hoje. E obrigado por vocês estarem aqui hoje.